Pela quarta vez em menos de uma semana, fracassou mais uma tentativa de acordo dos ministros de Finanças da zona do euro para evitar o calote da Grécia. É o que mostra a enviada especial da Globo News a Atenas, Bianca Rotier. A cada dia que passa, a Grécia está mais perto de um calote. Não tivemos avanço, em alguns casos houve até retrocesso, disse a primeira-ministra alemã Angela Merkel, em Bruxelas, para a reunião de cúpula da União Europeia. Estamos na mesma página que os europeus, afirmou o porta-voz do Fundo Monetário Internacional. São 5 anos de pacotes de resgate, 5 meses de duras negociações desde que a extrema-esquerda chegou ao poder na Grécia. Os 3 credores, a Comissão Europeia, o Banco Central Europeu e o FMI, deram um ultimato. O primeiro-ministro, Alex Tsipras, deveria levar à mesa mais uma proposta até amanhã desta quinta-feira. Só no fim do dia, a nova versão foi apresentada. Os ministros da zona do euro vão voltar a se reunir no sábado. O entendimento precisa ser alcançado até o fim de semana para que os próximos passos possam ser dados. O acordo ainda precisa da aprovação dos parlamentares. Se Atenas não receber a ajuda financeira bloqueada, não terá como pagar 1 bilhão e 600 milhões de euros ao FMI na terça-feira. Um calote pode fazer o país ter que voltar à antiga moeda, a mais antiga em circulação no mundo, até ser substituída pelo euro em 2002. Euro ou dracma? 7 em cada 10 gregos preferem a moeda única europeia. Mas aqui, neste bairro, onde dezenas de lojas fecharam as portas por causa da crise, não são poucos os que acham que o país já pagou caro demais. Quem já perdeu muito acha que pior não pode ficar. Euro ou dracma? Drachme, έτσι όπως έχουμε γίνει drachme. Να έχουμε λεφτά τουλάχιστον. Mas bastou atravessarmos alguns quarteirões para confirmarmos. Há 2 lados da mesma moeda. Aqui, nesta área de Atenas, ficam as principais marcas, as lojas mais luxuosas do mundo. As propostas apresentadas pelo governo grego aos credores incluem uma alta de impostos que vai atingir em cheio os mais ricos. Mas por aqui, não há dúvida. Ficar na zona do euro pode custar caro, mas vale a pena. When it was drachma in Greece, it was terrible. Now it's much better. E para analisar a situação da Grécia, está em São Paulo Carlos Alberto Sardenberg. Oi, Sardenberg, boa noite. A gente fala daqui, a gente fala dali. Eu queria saber de você, o que é que tem em comum as medidas de austeridade lá da Grécia com as medidas de ajuste fiscal aqui no Brasil? Boa noite, Grilo, boa noite a todos. O que está ocorrendo com a Grécia é uma agenda clássica pela qual passaram diversos países e pela qual o Brasil passou. Neste momento, não é possível comparar a situação da crise da Grécia com as dificuldades da economia brasileira. Mas o que a Grécia está passando neste momento, o Brasil já passou. Isso foi, por exemplo, do período pré-real, quando nós tivemos, o Brasil deu, inclusive, vários calotes na dívida interna e externa. O grande tema é esse aqui, o ajuste das contas públicas. A Grécia viveu muito tempo além das suas possibilidades e com um investimento muito baixo, gastos do governo muito elevados, e então o pano de fundo disso aí é o seguinte: o governo está maior do que o país comporta, gasta mais do que o país comporta, bom, e aí então tem que fazer o tal ajuste das contas públicas. Como é que faz isso? Aí vocês vão vendo, Grilo, como nós temos aqui vários temas muito parecidos. Corte de gastos, por exemplo. O governo tem que cortar gastos, isso o governo da Grécia já vem fazendo, e teve que fazer de uma maneira muito forte, já vem fazendo e, pelo jeito, vai ter que continuar fazendo. Outra agenda pela qual eles estão passando e que a gente já passou e até está voltando é a das privatizações. Quer dizer, o Estado vendendo uma porção de empresas, serviços, concessões, etc., para fazer caixa e para, enfim, se livrar de prejuízos. E, finalmente, um tema que parece um tema mundial, que é o tema das aposentadorias.
Por exemplo, aposentadorias, o tema clássico, que é o que se arrecada das pessoas que estão trabalhando, não é suficiente para pagar os que já estão aposentados. E, neste momento, os credores dos gregos, os credores da Grécia, estão discutindo especialmente dois temas que também são muito familiares a nós aqui no Brasil e, de modo geral, em toda aqui a América Latina, no mundo emergente, que é o superávit primário. Os credores exigem que os gregos façam, o governo grego faça um superávit primário mais elevado. Para quê? Para sobrar dinheiro para pagar o endividamento. E a outra discussão é sobre os impostos, né? Que é uma agenda que nós também conhecemos aqui, que é uma necessidade de aumentar impostos para fechar as contas. E o outro item que está tendo muito debate é o das aposentadorias. A Grécia está aumentou a idade mínima de aposentadoria, tem uma idade mínima, só que tem muitas aposentadorias especiais, quer dizer, de categorias diversas que conseguem se aposentar em circunstâncias especiais e bem antes da idade mínima. Bem parecido, né, Grilo? Pois é, tem um paralelo aí bem razoável. Obrigado, Sardenberg. Vamos só torcer para a nossa situação, a nossa saída ser mais simples. Não chegar como não chegou na dele, Exatamente. Né? Outra vez, que a gente já saiu disso nos anos 80. Pois é. Obrigado, Sardenberg.